Muito bem, pessoal, vamos dar continuidade. Então, estamos estudando sobre a atmosfera. Já assistimos um vídeo aí falando sobre as camadas da atmosfera. Já tivemos um momento de explicação onde foi abordado as características de cada camada da atmosfera. E hoje falaremos sobre duas palavras corriqueiras, duas palavras que estão no nosso dia a dia, que é tempo e clima. E aí eu te pergunto, o que é que pode variar? O que tem variação? É o tempo ou é o clima? Qual a maneira correta de se falar? Hoje o tempo está fresco ou hoje o clima está fresco? Hoje amanheceu um tempo tão bom ou hoje amanheceu um clima tão bom? São duas palavras corriqueiras, mas que dentro da geografia, especificamente dentro do assunto climatologia, elas têm uma definição e a partir de hoje você vai usar a definição dessas palavras corretamente, após ouvir todas as explicações. Então, vamos lá. Como sempre fazemos, vamos ver a definição, as várias definições, os vários conceitos, aquilo que se tem sobre tempo e sobre clima, e depois vamos chegar a uma conclusão, a um denominador comum. Então aqui nós temos várias definições de tempo. Vamos lá. Vou destacar algumas palavras aqui, palavras que são importantes, para depois chegarmos então a uma conclusão. Tempo é o estado físico das condições atmosféricas de um determinado momento e local. Então já me deu aqui um período de duração, momento, e aí me deu aí uma localidade, me deu uma espacialidade, local. Repare que essa palavra tempo aqui, ela não se refere ao tempo percorrido ou faz muito tempo que, né? Não é essa medida de espaço que falamos, nossa, hoje faz muito tempo. Não é isso, não. Estamos falando sobre o tempo atmosférico. Tempo designa o tempo atmosférico ou meteorológico de determinado momento. Ou seja, tempo chuvoso, tempo quente, tempo ensolarado, tempo úmido, tempo frio e tempo seco. Tempo é uma característica momentânea da atmosfera. Olha aqui, momento, momentânea. Tempo pode variar de uma hora para outra ou de um dia para outro. Se refere às condições atmosféricas registradas em um período de tempo curto. É o estado da atmosfera em um local determinado e em um momento definido. Está ligada às condições meteorológicas que são passageiras, como umidade do ar, temperatura do ambiente, condições de chuva, vento, entre outros aspectos. E a última definição aqui, para identificar o tempo, você pode levar em consideração alguns elementos bem característicos, como chuva, vento, umidade do ar e temperatura. Vamos lá as palavras que eu grifei aqui então. Determinado, momento, momentânea, tempo curto, momento. Então, todas essas palavras me fazem entender que o tempo ele é observado em um momento específico e ele pode variar, tá? O tempo pode variar de um dia para o outro, de uma hora para outra, o tempo pode variar. Muito bem, vamos às definições sobre o clima, para depois fazermos aí uma comparação entre tempo e clima, tá? Então, clima é o estudo médio do tempo para determinado período ou mês de uma certa localidade. Então, veja bem, estudo médio.
Quando você fala da sua média bimestral, a sua média bimestral, ela não é composta por apenas uma prova. É composta por várias atividades, pela sua participação em sala. Então, se obtém uma média. Então, repare que agora eu tenho que observar durante um período maior. E aqui mais na frente ainda fala período ou mês. Período ou mês é muito maior, é muito mais duradouro do que um dia para o outro, ou de uma hora para outra, como foi a definição de tempo. Clima se refere às características da atmosfera inseridas das observações contínuas durante um certo período. Contínuo, pessoal, observando diariamente, semanalmente, anualmente, contínuo, não se para de se observar. Abrange maior número de dados e eventos possíveis das condições do tempo para uma determinada localidade ou região. Maior número de dados, tá? Maior número de dados. Clima reúne um conjunto de informações sobre diferentes tipos de clima. Aí aqui eu tenho os exemplos: clima tropical, clima subtropical, desértico, polar, equatorial, temperado e etc. Clima é um fator mais permanente. Clima não é alterado de um momento ao outro, ou seja, ele muda ao longo do tempo. É um panorama mais prolongado e completo dos padrões do tempo. Se refere às condições que prevalecem em uma região ou em toda a Terra, e pode ser estudado com uma análise das tendências históricas. Por último, é a condição média da atmosfera durante um longo período. Repare que as palavras que aparecem aqui, as palavras que eu grifei, são palavras que me dão a ideia que o clima ele tem que ser observado durante um longo período, que o clima, na verdade, é as repetições, as repetições do tempo, durante então um longo período. Repare que eu tenho aqui todas as palavras me fazem entender que não há variações no clima. No tempo há variação. Olha, não é alterado. E se for alterado, se acontecer de ser alterado, podemos afirmar que ele foi alterado apenas depois de estudá-lo ou observá-lo durante um longo período. Vamos lá. Clima é a condição ou comportamento médio da atmosfera para determinada região, obtidos através de métodos estatísticos, onde se considera um subconjunto dos possíveis estados atmosféricos e para a qual demanda uma longa série de dados meteorológicos e ambientais. Segundo a Organização Mundial de Meteorologia, recomenda-se um período de 30 anos para a análise climática. Então, nós falamos anteriormente em longo período, e agora aqui já está colocando para mim que para eu chegar à conclusão que o clima é equatorial, é temperado, é polar, é desértico, é mediterrâneo, etc., eu tive que observá-lo ou tenho que observá-lo no mínimo 30 anos. Em algumas literaturas traz para você dizendo de uma observação de 35 anos não tem problema. O certo é você sempre se recordar que o clima tem que ser observado durante um longo período de tempo. Um longo período do tempo. Quando se fala em clima, estamos olhando para as análises de novo. Olha aqui, pessoal, médias de temperatura, precipitação, umidade, velocidade e direção do vento e outras variáveis do tempo que ocorrem durante um longo período em determinada região e se refere a um padrão que se repete.
Então hoje está chovendo, aí daqui um mês, né, está chovendo de novo. Eu vou observar isso aí durante 30 anos e vou chegar à conclusão que clima que é. No clima, a atmosfera segue um padrão e costuma mudar de acordo com as estações do ano. Nós ainda estudaremos as estações do ano. Vou lhe ensinar a identificar, de acordo com o mês, que estação do ano que é no hemisfério sul, que é o nosso, ou lá no hemisfério norte. Por isso, umidade, temperatura, vento, pressão atmosférica e outros elementos ficam caracterizados. Então, qual é a conclusão que nós chegamos aqui? Que o tempo, ele é o tempo atmosférico, ele é momentâneo, muda de hora em hora ou de semana em semana, né? Ele é momentâneo e pode variar. O clima tem que ser estudado no mínimo 30 anos e é um padrão da repetição desse tempo atmosférico diariamente. O clima tem que ser estudado durante 30 anos e não há variações do clima. Mesmo se um dia houver a variação do clima, se aquela região que tinha por característica ter o clima equatorial se tornar um clima, vamos aqui dar um exemplo bem hipotético, se tornar um clima polar, que não vai se tornar, não é? Mas no mínimo ele teve que ser estudado 30 anos. Tá? Então toda vez que falar para você de clima, está falando de um longo período de duração, um longo período de observação. Então nós fizemos análise de várias definições da palavra tempo e da palavra clima. E aí chegamos aqui a uma tabela que resume tudo isso. Professor, por que não foi direto nessa tabela? Porque nós estudamos dessa maneira, nós estudamos analisando as informações, ainda mais quando é um conteúdo novo. Eu analiso aquilo que se tem, né? Aquilo que se tem a respeito do conteúdo que eu estou estudando e depois eu vou chegando às conclusões. Então nós temos aqui uma tabela onde compara o clima e o tempo com perguntas: o que é, qual é a escala temporal, qual é a previsão, qual é a variação, quais são as classificações, e aí nós temos os exemplos. Então vamos lá. Clima. O que é o clima? É a condição média do tempo, é em determinado local, medido durante um longo período. Tempo é o estado da atmosfera em um local, em um determinado momento. Momento e aqui período. Qual é a escala temporal? Em que momento que isso acontece? O que deve ser observado? Ou por quanto tempo deve ser observado? O clima, longo prazo, geralmente após 30 anos de observação. Tempo é uma escala temporal. Curto prazo, definido em escala de horas, dias ou semanas. Horas, dias ou semanas. Previsão do clima se refere à climatologia. Previsão do tempo, meteorologia. Então fique com bastante atenção. Todas as vezes que você estiver estudando ou respondendo uma questão que apareceu para você a palavra climatologia, estará se referindo então ao clima, ao passo que a palavra meteorologia estará se referindo ao tempo. Depois nós temos aqui a variação. Variação do clima são padrões que se repetem. A variação do tempo pode ser a qualquer momento. Classificações. Nós temos climas quentes, climas temperados e climas frios. Nós temos o tempo, pode ficar ensolarado, nublado, chuvoso, parcialmente ensolarado, entre outros. Vamos aqui para o exemplo do clima. Costuma fazer sol em Brasília no mês, no mínimo 30 dias, né, pessoal? Um mês aí tem no mínimo 30 dias. Então repare que me dá uma ideia de longo período também. Tempo, olha a diferença. Hoje, olha o quanto você observar as palavras te faz entender e te faz acertar uma questão. Hoje, hoje no mínimo aí é 24 horas, né? Hoje choveu durante a manhã no Rio de Janeiro, mas à tarde faz sol. Então essas palavras que te dão ideia de menor tempo se referem ao tempo atmosférico. De maneira
geral. O tempo trata-se do estado geral da atmosfera em um dado momento, e o clima, comportamento da atmosfera durante um período longo de observação. Em linguagem mais coloquial, depois que eu fiz todo o meu levantamento, depois que eu li todas as definições, eu posso falar que o clima ele é a personalidade do lugar e o tempo é o humor do lugar. Como assim, professor? Você se conhece. Você conhece várias outras pessoas, você tem a sua opinião, o seu jeito de viver, você tem as suas ideias e ideais, você reage de certa maneira diante de alguns assuntos e as outras pessoas também. De repente você ouve, não, ele é desse jeito mesmo, é a personalidade dele. A personalidade, ela é construída, é desenvolvida ao longo do tempo, né? Dizem que você nasce com aquela personalidade. Tá, você pode nascer com aquela personalidade, mas você chega a ter essa personalidade de acordo com as suas vivências diárias, ao longo de um longo período de tempo. Durante a sua vida, você vai se tornando, você vai deixando aquela personalidade sua mais destacada em si, podemos dizer assim. Então a personalidade você não muda, né? Ao passo que o humor, nossa, esse como há variações, não é? Hoje estou triste, hoje estou alegre, hoje estou estressado, hoje estou cansado. Nossa, eu estou tão cansado. É o humor, né? Estou tão feliz, estou tão esperançoso, né? É o humor, ele vai mudar. O tempo, ele muda. Por isso que fala aqui, faz uma analogia, é bem bacana de se entender isso aqui. Para ficar fácil, para você poder lembrar. O clima é a personalidade do lugar. Ele não muda. Ou se muda durante aí, no mínimo 30 anos, né? E o tempo? O tempo é humor, há variações em todo momento. Aqui nós temos mais outras definições. O tempo, conjunto de condições meteorológicas de um dado local. E o clima, conjunto de todos os estados que a atmosfera pode ter em determinado local durante um tempo longo mais definido. Então, pessoal, eu peço que você, a partir de agora, quando ouvir uma pessoa falando, nossa, o tempo podia ficar assim, né? Está tão fresquinho, nossa, o tempo hoje está tão bom, amanheceu um tempo tão bom. Faça uma gentileza à geografia e corrija essa pessoa de maneira muito educada, é claro. Porque o conhecimento ele serve para encantar. O conhecimento não serve para humilhar. Então você vai falar, realmente o clima hoje está muito bom. O clima hoje está muito fresco. Quando a pessoa falar, hoje o clima está muito bom, hoje o clima está muito fresco, hoje o clima podia ficar assim o dia todo, faça a correção. Faça um favor à geografia, diga aí, né, de maneira educada, realmente, hoje o tempo está muito bom, hoje o tempo está muito fresco, o tempo podia ficar assim o dia todo, tá? Faça sempre essa correção. Esse estado momentâneo, quente, chuvoso, ensolarado, nublado, é sempre tempo, tá, pessoal? Então, quando você ouvir a pessoa, e como já ouvi muitas pessoas falando, nossa, o clima hoje está diferente, né? Não é o clima, pessoal, é o tempo que está diferente. Nós que moramos aqui na região central do Brasil, se fosse região do IBGE, falaríamos região norte, né? Mas geograficamente, olhando para o mapa do Brasil, Tocantins está no centro. Tocantins tem um clima tropical típico, o clima tropical continental. O nosso clima é tropical, característica quente, né? Um clima quente e algumas épocas do ano chuvoso. Mas durante esses 12 meses aí, nós temos meses mais quentes ainda, dias mais quentes, tempo mais quente, e alguns meses aí a temperatura fica mais amena, o tempo fica mais frio, tá? Sempre faça então essa observação com a pessoa. Quando ela falar, hoje o clima está bom? Não, hoje o tempo está bom. Vamos lá. Nós temos aqui então
alguns aparelhos que medem os dados meteorológicos. Opa, professor, eu já ouvi essa palavra, meteorológico. Se refere então a tempo, né? Vamos voltar naquela tabelinha para você poder lembrar. Vai ficar de fácil acesso para você, ó. Meteorologia, tempo. Climatologia, clima. Essas imagens que eu coloquei aqui são imagens meramente ilustrativas, tá? A estação meteorológica, os aparelhos são bastante diferentes. Eu coloquei para ficar ilustrado mesmo. Então, a temperatura é medida com o termômetro e seus valores são dados em graus, sendo a escala mais comum os graus Celsius. Como as temperaturas variam muito nos estudos científicos, os valores extremos são tão importantes quanto os médios. A temperatura é medida então pelo termômetro. Como é medida a velocidade do vento? É medida em km por hora por um aparelho chamado anemômetro. É fundamental para saber o momento da chegada de um vendaval, por exemplo, né? Aqui nós temos 2 exemplos de anemômetros. Novamente, eu volto a repetir que são imagens meramente ilustrativas. Como as chuvas são medidas através do pluviômetro, um recipiente que com marcas, né, em milímetros para medição da altura da água, da chuva nele contida. É observada então a questão do quanto choveu, né? Se atinge, por exemplo, 50 milímetros, dizemos que houve uma precipitação de 50 milímetros de chuva. Então está aqui 2 exemplos aí desse aparelho que é usado para medir a quantidade de chuva. Pressão do ar é medida através de um aparelho chamado barômetro, que é a medida em milímetros de mercúrio. Quanto maior a pressão atmosférica, menor a possibilidade de chuva. Professor, ainda não sei o que é pressão atmosférica. Calma, que nós chegaremos a essa explicação também, tá? Nebulosidade indica a existência ou não de nuvens e em qual altitude elas estão. Para determiná-la, usa-se um feixe de laser que rebate na base das nuvens. O tempo gasto para o feixe ir e vir permite calcular a altitude da nuvem. Direção do vento é medida através dos cataventos e birutas. Indica a orientação do vento. É importante, pois permite conhecer as mudanças no tempo. Mudanças no tempo. Se uma nuvem está próxima do observador, mas o vento sopra em direção a ela, significa que ela não o alcançará. São usados para determinar a direção do vento, catavento e a biruta, né? Umidade relativa do ar, através do aparelho chamado higrômetro ou higrógrafo. Isso aqui já é um exemplo então de uma estação meteorológica, tá? Instrumento que serve para medir a umidade presente nos gases, mais especificamente na atmosfera. E a radiação solar? O aparelho recebe o nome de piranômetro ou piranômetro. É um equipamento usado para medir radiação solar em uma superfície plana e é projetado para medir a densidade do fluxo da radiação solar. Heliógrafo é a duração da ação do Sol, pessoal. É um instrumento usado para observar o número de horas de brilho solar em determinada localidade em dia do ano à superfície referida como insolação. E aí chegamos então a o final dessa explicação, aonde definimos o que é tempo e o que é clima. Entendemos aí que o tempo pode variar, o tempo é o estado momentâneo das condições atmosféricas e o clima não há variações, tem que ser observado durante no mínimo 30 anos e é nada mais nada menos do que esse padrão de repetição do tempo atmosférico. Tá bem? E aí vimos aí alguns aparelhos que estão presentes nas estações meteorológicas que servem para a previsão do tempo e também servem para se estudar o clima. Ficamos por aqui, até a próxima.